Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu novo canal, Consórcio Cast. É um podcast para a gente falar aí sobre vendas, sobre negócios, sobre networking. Tem vários insights bacanas aí para a gente trocar ideias com pessoas, né, e convidados que eu vou trazer aqui e a gente conversar sobre diversos assuntos, né? Mais uma forma e mais um canal de trazer um pouco de conhecimento para vocês, né? As pessoas que me seguem aqui e as novas pessoas que virão através deste conteúdo. E hoje eu tenho um convidado muito especial, que é o Kildre Morato, né? Apesar de ter Morato no nome, a gente não tem nenhum parentesco, né? Ele é. A gente se conheceu, né, recentemente aí no mundo dos negócios mesmo. E é um cara muito bacana, a gente fez uma conexão, né, muito boa. Tive a oportunidade de convidar ele para estar, né, junto com a nossa equipe aqui na filial de Divinópolis, conversando com a gente sobre vendas, sobre PNL. Um bate-papo muito legal, o pessoal gostou bastante. E hoje aqui a gente vai conversar um pouco também sobre isso, né? Sobre mentalidade. Quero aqui pedir o Kildre para que ele, né, se apresente agora, né, nesse início, para a gente conhecer um pouco dele também e a gente depois falar um pouco sobre o trabalho dele. Kildre, seja bem-vindo, né? Ô, Primeiramente. Lucas, é um prazer, uma honra estar aqui falando com você. Fiquei muito feliz aquele dia que eu fui lá fazer uma palestra, né, para a equipe de vocês. E eu vi que é uma equipe assim muito engajada, né? E, como se diz, muito pronta para atender, né, para vender, muito preparada. Isso me chamou bastante atenção. Me apresentando, né, eu sou empreendedor há 22 anos, então na área de TI, né, eu tenho uma empresa de manutenção e venda de computadores. E com o passar do tempo, já tinha uns 17 anos que eu estava empreendendo e eu senti que eu estava patinando na vida, que eu não crescia. E porque assim, o empresário começa a passar por outras fases, né? Então, quando a gente chega na fase que você está aí agora, né, que a gente quer ter uma criança ou ter uma criança em casa, a gente tem que começar a ganhar mais. E quando você não vê que a empresa está te dando essa possibilidade, você tem que começar a mudar alguma coisa. Aí foi onde que eu entendi o que você falou. Eu tinha que mudar a minha mentalidade. Tinha que mudar a forma que eu fazia as minhas coisas. Porque a gente tem um conceito um pouco errado. A gente acha que trabalhar muito ganha dinheiro. Se você trabalhar muito de forma correta e uma forma estratégica, você vai ganhar mais dinheiro, com certeza. Sim, Agora, se você trabalhar muito de forma errada, aí provavelmente você vai trabalhar muito e ganhar pouco. verdade, Vou verdade. dar um exemplo, né? Você está indo para. Você quer ir para São Paulo, só que você está sentindo BH. Quanto mais você acelerar, vai ser pior, você está na direção errada, né? Sim, Então a gente tem que ajustar o foco. E foi nesse momento, né, com 17 anos de empresa, que eu resolvi procurar autoconhecimento, né? Fui procurar desenvolver liderança e acabei que eu encontrei que eu tinha que olhar para dentro, né? como que começou a chave, por exemplo, né? Você fez o curso técnico e até hoje, né, a empresa é Teletécnico, né? Como que foi esse processo aí de transição? Ou já foi mais espontâneo? Você já estava fazendo alguns trabalhos de forma autônoma? Ou já era realmente um sonho de ser um empresário também? Como que foi aí lá no início? Pô, esse sonho é sonho de criança mesmo, né? Minha mãe conta que uma vez ela estava cuidando de mim, eu era pequenininho, e olha como que é interessante, vamos falar de PNL, né? Eu estava assistindo televisão e aconteceu que um empresário tinha sido assassinado. Aí eu falei assim, mãe, o que é ser empresário? Aí ela falou para mim de uma forma assim tão legal que eu falei assim, mãe, eu vou ser empresário. Devia ter 6, 7 anos, alguma coisa assim. E ela ria. Eu só lembro que ela riu demais nesse dia. Sim, E é um sonho desde pequeno. Então, desde pequeno, eu vendia chup-chup, consertava bicicleta para os amigos. Eu sempre fazia alguma coisa assim de empreendimento, né? Pequenos empreendimentos. Aí depois, na hora que eu tava para entrar para a faculdade, eu já dava aula de informática sim, e consertava o computador das pessoas lá da escola. Então alguém precisava, eu ia lá, consertava e já sabia fazer, né? Já sabia consertar. E depois, vamos começar a empresa, chamei um sócio, né? Quando eu trabalhava na Caixa Econômica como prestador de serviço. E sim. aí entrou outra pessoa, né? Que é o Fred. Fred, vamos abrir a empresa? Vamos. Então vamos comprar um celular. Naquela época, celular era um negócio do outro mundo, né? Sim. Aí começamos. A empresa surgiu teletécnico porque na época tinha telecaçamba, tinha tele. Uhum. Né, tudo era tele na época, né? Telemarketing, muita coisa. Aí surgiu daí e o cliente ligava pra gente. Aí eu ou ia, ou então o Fred ia, porque a gente era assim, eu ficava de manhã na empresa, né? A gente trabalhava na caixa, e de Sim, tarde por conta, né, do nosso negócio. E o Fred estava de manhã por conta do nosso negócio e à tarde na caixa. Até o momento que falou sim. assim, ó, agora não tem mais jeito, vamos abrir mão do emprego e vamos trabalhar por conta própria. É um E bacana. começou a acontecer. Quantos anos já de empresa? 22, faz 23 22. agora.
Bacana, muito tempo, hein? É, uma Caramba, história grande, né? é verdade. Em relação, por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta aqui, você tinha citado, né? Acredito que tem muita coisa boa pra gente conversar ainda. Você tinha falado em relação a filhos, né? Minha vida mudou muito depois que o Arthur veio. Depois que você teve a sua filha, por exemplo. O quão grande foi essa transformação na sua vida? Acredito que tanto pelo lado pessoal quanto do profissional. Cara, pra mim mudou totalmente o sentido da minha vida. Porque é o seguinte, era um sonho, né, de ter um filho, mas eu me sentia pequeno, igual eu te falei, né? Eu tava naquela fase que achava que não tinha o faturamento suficiente. E aí as coisas começaram a acontecer quando eu entendi que até muito tempo eu fiquei culpando meu pai dos meus erros. Ah, então eu não consegui isso porque meu pai não me ensinou. Aí quando eu Sim, entrei para esse mundo da PNL, eu comecei a entender, peraí, eu posso ser um pai diferente do que o meu pai foi para mim. Eu sim. posso conseguir resultado, mas vai depender só de mim. Quando Uhum, essa ficha caiu de verdade, aí eu falei assim, não, então agora eu vou ter um filho. Né? Aí eu sim. fui para um treinamento, esse treinamento você trabalha liderança, mas Uhum, lá no final você tem uma conexão com um sonho, seu maior sonho. E meu sim. maior sonho é ter um filho. Aí, Uhum, ó, pra você ver, a gente sai do treinamento, eu e minha esposa, 15 dias depois ela engravidou. Então, assim, foi um marco na minha vida, né? E aí sim. a minha vida mudou totalmente, porque antes, tudo que você imaginar de hobby eu tinha. Andava de jeep, jet ski. Minha vida era só assim, era trabalhar e hobby. Aí Uhum, depois não quis mais saber mais nada disso. O hobby é minha filha, então sim. quero brincar com ela, quero. Ter Então, vontade de ter em casa, né? vontade de chegar em casa, vontade de chegar rápido, de estar lá, de. Assim, o meu olhar mudou totalmente. E respondendo diretamente, né, a sua pergunta, o propósito de vida muda. Né? No meu caso é totalmente diferente do meu propósito de vida. Por quê? Toda vez que eu estou passando qualquer dificuldade que seja, eu lembro de olhar para minha filha e pensar, eu estou aqui por Sim. ela, né? Aqui pela minha família. Então as escolhas são diferentes, né? É. É mais fácil da gente tomar qualquer escolha daqui para frente, né? É verdade. A gente lembra do círculo dourado lá, do círculo de ouro, né? É aquela história, o livro fala, né? Que Simon Sinek, né? Isso. Que escreveu, né? A gente tem que saber e começar pelo porquê, né? Cada projeto, cada coisa, né? É como se o porquê nosso mudasse, né? Agora, É. antes você tinha alguns objetivos, hoje você tem outro, mas a partir, né, de um novo propósito. E assim, como que a PNL entrou na sua vida? Para a gente já começar a falar em questão, né, de PNL, por exemplo. Como que ela começou na sua vida e o impacto que ela tem hoje, né? Porque assim, acredito que você mudou muito, né? Se transformou muito e é algo assim bem impactante hoje na sua vida, né? Como que começou essa história aí? Então, foi nessa época, né, que eu queria dar uma mudada na Sim, empresa. Então, quando eu comecei esses treinamentos de autoconhecimento, tudo era baseado em PNL. Então, aqui nós estamos utilizando agora PNL. Falei, gente, sim, mas isso é interessante. Só que, cara, quando eu vejo uma coisa que me chama atenção, eu pego aquilo ali com muita vontade. Aí eu comecei a entrar para a internet, pesquisar tudo que tinha relacionado a PNL. Vídeos, todo tipo de vídeo, e fui vendo vários conceitos ali. E cursos, né? Aí eu entrei para os cursos. Então o curso era só em setembro. Vamos supor, eu sou aquele cara assim, eu custei entrar para os treinamentos, né? Eu custei a ir para esse caminho, mas quando eu fui com muita vontade. Às vezes 3 treinamentos assim em 6 meses. Então teve ano que eu fiz uns 8 treinamentos. Então saí de um e entrava em outro. Tudo que tinha a ver sim. com PNL e autoconhecimento. E eu comecei a ver que é como se a gente conseguisse reprogramar realmente os nossos. Tirar os problemas e colocar a solução. Né? Por Sim. exemplo, um carro. Eu comparo muito a nossa vida com a vida de um carro. Um carro, ele sai da fábrica e daí para frente é só declínio. O cara pode Uhum. até tornar o carro, chipar ele, fazer uma coisa ali, mas Sim, o sim. normal é ele ficar ruim. Agora, tem ser humano que você observa que os caras só estão evoluindo. Passa ano, as pessoas estão melhores. Só que se você observar na horizontal, a maioria está ao contrário. A cada ano ele está, Uhum. né, vamos falar, às vezes até 30 anos, a pessoa, na hora que formando a faculdade, está na vida muito ativa ali de estudando, a pessoa vai crescendo, depois ele começa a Sim. dar um declínio. E não é, isso aí é normal, mas não deveria ser normal. Eu acho que todos nós deveríamos, cada ano, estar mais experiente, inteligente, né? E Verdade. a gente observa isso. Por exemplo, se eu olhar o Roberto Chiniachik, é um cara que está hoje, se você olhar a empregabilidade dele, o custo da palestra dele, uma palestra dele é 40, 50 mil. Né? O Cortella, Uhum. né? Tem vários nomes aí muito fortes aí que quanto mais passa o tempo, as pessoas ficam mais inteligentes, né? E mais interessantes para o mercado, para qualquer área, né? E eu comecei a observar isso. Falei, olha, o que eu preciso fazer para me, cada mês, a cada dia, a cada ano,
eu me tornar mais interessante para o mercado. Sim. Né? Eu vou fazer uma palestra hoje, mas como que eu posso melhorar a cada dia para que eu volte na mesma empresa ou para que aquela empresa indique para outra? Porque se a gente cair no comodismo, né, que é normal de acontecer, Sim. aí fica aquela mesma coisa. Né? Então, aí na verdade, é um conjunto de fatores, né? Mas a PNL foi essa visão de, peraí, eu estou ficando para trás, estou ficando, como se diz, minha cabeça está fechada, né? Meu mindset está... aí tem o mindset fixo, crescimento, que a gente já conversou em outras ocasiões, mas eu identifiquei totalmente, mindset fixo. Eu estou totalmente fechado. E o meu caminho agora eu sei. Se eu não mudar, é declínio. Deixa eu te fazer, tô com 2 perguntas aqui já para a gente trocar uma ideia, mas me fala uma coisa. Primeiro, quanto que você acha que pode surgir de impacto, vamos dizer assim, nenhum profissional tendo conhecimento de PNL, por exemplo, no caso de vendas? Você viu, né? Você teve a oportunidade aquela vez de estar com a gente lá na filial de Divinópolis, e você viu tanto que os vendedores assim são engajados, participativos, vamos dizer competitivos, né? O Gladson, né, nosso gerente, por muitas vezes coloca muito desafio para nós. Eu acho isso muito bacana, né? Porque faz a gente se mover cada vez mais, né? E em busca de novos e melhores resultados. Então, assim, eu posso dizer que o vendedor de consórcio tem que ser um vendedor de alto impacto, né? A gente sempre está em busca aí, como se diz o mercado, muita gente fala sobre um leão. Você tem que estar um leão ali todos os dias no mercado, né? Que é atrás de cliente, através de metas, de resultados. Em relação a PNL, por exemplo, o quanto que você acha que um vendedor, um profissional que tem esse conhecimento sai à frente de outros, por exemplo, e o quanto que a vida dele também pode mudar, né? De um cara que não tem conhecimento nenhum, por exemplo, e depois ele ter esse tipo de treinamento, né, essa mentalidade, o quanto você acha que há um impacto em relação a vendas, por exemplo? Olha, eu acredito que é muito grande o impacto. Eu acho assim, quando você pega um vendedor nato, ele já tem ali mais ou menos a PNL instalada nele, no meu ponto de vista. Sim. Porque o vendedor nato, ele tem persistência, ele é insistente, né? Ele consegue abordar a pessoa de formas diferentes. E quando você tem um vendedor que já tem resultado, dá pra gente observar o padrão de comportamento dele. Aí você observa assim, que é aquela pessoa que você tem que fazer 10 ligações e faz 20. É aquela pessoa que tá, né? Porque, assim, venda ativa, nesse caso aí, é uma venda que você tem que ter estratégia, você tem que ter uma série de fatores. Agora, a PNL ajuda muito em vários sentidos. É você compreender o outro, porque tem aquela máxima que o pessoal fala que a gente tem que tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Isso, se a gente olhar o olhar da PNL, tá na contramão. Por quê? Se eu vou te atender e eu ser um cara mais agitado, e eu venho muito devagar, o que acontece? Você não vai ter paciência. Verdade. Então, quando você estuda, né, na PNL a gente estuda várias coisas, o rapport, a linguagem corporal também. Então, assim, eu começo a te identificar como você funciona e como será que o Lucas gostaria de ser tratado. E aí eu começo a comunicar do jeito que você absorve melhor. No seu ritmo, na sua linguagem, por aí vai. Com isso, essa pessoa passa a ter mais assertividade. Por quê? Porque se eu chego de uma forma errada, às vezes você fechou a porta e eu não volto mais. Aí, às vezes, acontece de outra pessoa da mesma empresa, te procura, conversa de outra forma e vende para você. Aí fica assim, mas por que você conseguiu ou não conseguiu? O maior erro do vendedor, né? Às vezes, por exemplo, ele não se reciclar, não buscar, por exemplo, novos conhecimentos, técnicas, porque se ele usar a mesma técnica de venda com todo mundo, com todos os clientes, por exemplo, não vai dar certo, né? Ele não vai ter o mesmo resultado com todo mundo, porque cada cliente é uma pessoa diferente, né? É uma personalidade diferente ali por trás. Então, assim, isso aí que você falou é realmente incrível, né? Por exemplo, no nosso caso, né, do consórcio, que todos os dias ali é realmente a gente indo atrás do cliente, né? Se bem que o mercado agora está muito comprador para consórcio, isso a gente, as pessoas mais antigas, né, ou os grandes especialistas falam que é o melhor momento do consórcio, né? Mas mesmo assim, a gente tem que estar atrás de cliente, a gente mesmo conversa com várias pessoas diferentes todos os dias, né? Então tem que haver técnicas diferentes. Deixa eu te perguntar, você falou no início lá que fez vários treinamentos, né? Há treinamento hoje de PNL presencial e online? Funciona o online, por exemplo, ou o PNL tem que ser algo vivencial, tem que ser algo presencial mesmo, assim, né? Que eu acredito que envolve muitas coisas das emoções também, né? Como que é isso hoje? Tem dos dois tipos? Olha, tem muita coisa hoje.
tem muitas opções. Eu vou te falar que funciona das duas formas. Sim. Eu já fiz uma mentoria que é aplicada muito a PNL, né, com o Roberto Chinachi, que foram 3 meses. E ele aplicou técnicas, eu sei por quê. Ele não fica falando, eu estou usando a técnica PNL e tal. Estou usando a técnica de hipnose. Ele não fica nomeando as técnicas. Uhum. Mas como eu já estudei várias técnicas, né, várias formações, eu vi o que ele estava usando. Uhum. Então, assim, funcionou muito bem para mim e mesmo na minha casa na pandemia. É um treinamento, assim, que se você for ver, para mim, eu não faria esse treinamento nas casas das pessoas. Mas a experiência que ele tem, o tempo que ele tem de mercado, ele fez isso nas casas das pessoas. Sim. Então, ou seja, para mim funcionou muito bem. Mas tem pessoas que talvez elas já estão depressivas, qualquer tipo de problema, porque a PNL mexe totalmente no emocional. Então, por exemplo, se uma pessoa não está muito bem e pega uma técnica dessa em casa, aí talvez ela pode piorar. E é normal que o processo, todo o processo de PNL, vamos falar que a PNL a gente pode separar em 2 coisas. A comportamental, aquela coisa ali, e estratégia de linguagem, ou terapia. Na terapia, eu acho que tem que ser muito presencial. Que a não ser que você já tenha um preparo, igual eu te falei, né? Pode ser que a pessoa entre de uma forma mais rasa, mas, por exemplo, se você entra muito numa dinâmica, por exemplo, se eu estou falando do lado terapêutico da PNL, aí eu tenho que estar calibrando a pessoa. Por exemplo, vou fazer uma dinâmica com você. Sim. Eu estou ali, eu estou te calibrando, eu estou vendo o que você está engajando ou não com aquela dinâmica. E se você entra num estado sem recurso, eu estou preparado para te ajudar. Agora, se você está online na sua casa, desliga o celular, desliga a internet, aí você fica, né, numa situação que eu não vou conseguir te ajudar. Então eu acho assim, depende da busca. Se a busca é mais terapêutica, eu recomendo que seja presencial. Sim. E com pessoas que estão mais capacitadas, porque tem assim, a PNL, a hipnose, ela perdeu um pouco perdeu muito nome, é igual o coach. O pessoal fala muito mal de coach hoje. Sim. Mas pega qualquer coach, o que ele fala e faz, você vai ter resultado. Só que o que acontece? O cara fala, não faz. E não tem resultado. Concorda? Sim. Agora, você ouve aí, qualquer coisa que um coach tá falando, coloca em prática. Faz todo dia. Você faz, você vai ter resultado. Verdade. Né? Ajuda todo dia um pouquinho de dinheiro e gasta menos do que você ganha. Você vai ter resultado. Sim. Mas por que a gente não consegue fazer? Verdade. Né? Verdade. Então aí tem, assim, depende muito porque quando você pega um processo de coach, ele tem a pegada da PNL, aí é um pouco diferente. Eu acho que potencializa muito. Por quê? Você está com um problema de procrastinação. Aí eu te passar técnicas para parar de procrastinar, não vai ser muito raso. Agora, se a gente entra numa dinâmica aí, se a gente entra numa uma mentoria ali com o PNL, aí nós vamos aprofundar onde que está a raiz da procrastinação. Aí é diferente, é uma, vamos falar, é uma reprogramação, entendeu? Sim. E é claro que para funcionar, é outra coisa também que às vezes tem pessoas que debatem sobre isso. A PNL ajuda, a hipnose ajuda, mas deixa que a pessoa queira e esteja aberta. Porque às vezes a pessoa não acredita, nem adianta tentar. Entendeu? Porque ela não vai ter resultado, isso é fato. Certo? Agora você falou um negócio interessante sobre o consórcio e sobre a PNL. Uma coisa interessante para o vendedor utilizar a PNL é quebrar a objeção. Porque às vezes a pessoa já teve um problema com o consórcio, Sim. ou tem um amigo, um primo, qualquer pessoa que teve e que não sabe a história direito. Sim. Né? E tem empresas e empresas. E às vezes a pessoa tem um passado com algum problema. E aí, o que você vai utilizar a PNL? Para ressignificar a pessoa. E como que você vai utilizar isso? Você vai utilizar. Primeiro que tem a generalização. A pessoa generaliza. Todos os consórcios são ruins. Aí você fala assim, todos quais? Aí a pessoa, não, aí nem sabe falar qual. Né? Então, assim, quando você pergunta qual exatamente é ruim? Aí a pessoa às vezes nem lembra. Aí você fala assim, mas qual exatamente foi o problema que essa pessoa teve? Sim. Também não sabe. Verdade. Aí nesse momento a pessoa começa a ver que ela tá pouco embasada de um problema que talvez nem aconteceu com ela e já tá com a porta fechada. Verdade. Né? E às vezes essa mesma pessoa lá na frente vai vir um outro amigo contemplado, Sim. com um negócio, com um bem lá, né, todo feliz. Não, cara, eu sempre achei que o consórcio era furado. É um exemplo que eu tô dando aqui, né? Verdade. Então, assim, essa ideia. A gente fala que isso é o mapa. Na PNL, cada um tem seu mapa. Então, se eu acredito que uma coisa é ruim, é porque alguma coisa no passado me trouxe essa formação. Mas o problema maior de tudo é que essas formações são, assim, elas são deformadas, né? Sim. Eu tenho conceitos formados de várias coisas. Vou te falar um, né? Por exemplo, vender. Tem muita gente que fala que vender é difícil, vender
não é bom, um monte de coisa, mas Sim, não teve uma formação de venda de acordo. Aí vai levar a vida inteira com dificuldade, porque quem sim. não vende passa aperto toda hora, né? É, Você tem que vender o carro, você tem que é trocar de casa, você tem que verdade. fazer um monte de coisa. Então, assim, mas tem muitas ferramentas que podem ser aplicadas para ressignificar a pessoa de uma forma positiva. Entendi. É porque eu vejo assim, né, um dos pontos, mesmo, né, sem conhecimento, eu vejo que é um ponto bastante positivo, por exemplo, da PNL, ela deve entrar muito, por exemplo, no nosso caso de venda, que é ajudar, eu acredito muito no vendedor, que assim, venda é muito mais você perguntando, às vezes, ouvindo mais do que falando, né? Você é o cliente, por exemplo, estou tentando te vender, então assim, eu preciso tentar te ouvir. Quanto mais informações eu tirar de você, melhor. Porque na posição que eu tô ali como vendedor, eu tô não só para te entregar um produto, eu quero resolver o seu problema. Só que não adianta nada eu te empurrar, às vezes, ali só uma venda, sem saber se de fato eu vou resolver o seu problema ou não, né? Então eu acredito muito que a PNL deve ajudar, né, no caso, nós vendedores, por exemplo, nessa ajuda em perguntar mais, em saber o que que eu devo perguntar, né, aonde que está ali, às vezes, a raiz realmente do problema, né? E assim, eu acredito muito nisso. Vende mais quem pergunta mais, quem ouve mais. Não sei se é assim, por exemplo, igual na Teletécnico, mas eu acredito que você já deve ter visto isso, ou talvez lá dentro, ou com outras empresas, né? Hoje dando consultoria, né? E trabalhando aí com outros ramos, né? Eu queria te fazer uma pergunta, agora assim, mais profissional. Certo. Né, de toda a experiência que você já teve, por exemplo. Você imaginava estar onde você está, por exemplo, 10 ou 20 anos atrás? Porque tem muitos cursos, muitas técnicas, assim, muito treinamento que pede para a gente escrever onde a gente quer estar, né? Como você se vê daqui a 5, 10, 20 anos, né? Então, primeiro, você está onde você imaginaria estar, né? Quando você. E essa pergunta só é bem interessante, porque assim, eu sempre tive uma grande vontade de crescer. Sempre Uhum, tinha uma visão que eu estaria numa situação assim, bem grande. sim. E eu tinha muita frustração, porque eu não conseguia. Então, Uhum, assim, chegou um momento na minha vida que é o seguinte: eu pegava o livro, lia o livro, me dava ansiedade. Porque eu via um uhum, tanto de coisa para mudar, mas não conseguia. Então, sim. teve uma grande fase ali que eu fiquei assim, com muita ansiedade. Tive Uhum, dificuldade de dormir, tive uma época de muita ansiedade, porque eu não estava conseguindo. Eu tinha sim. essa projeção que eu não conseguia. Uhum, Aí agora, ó, pra você ver que interessante. Era um sonho da aula, mas era impossível. Porque não dava conta de ficar na frente dos outros para falar, não dava conta uhum, de escrever na frente dos outros, ler então era impossível. Então, e falar na frente dos outros eu travava mesmo, falar na frente da câmera travava. sim. E quando eu comecei a destravar isso com a PNL, aí eu comecei a enxergar, ó, peraí, eu vou conseguir. Aí, Uhum, cara, tem um livro que eu leio muito e ouço um resumo, e ouço o livro também, que é do Tony Robbins, e ele fala quando ele começou. Ele fala que quando ele começou, ele fazia assim, ó, ele ia dar uma palestra, só que ninguém contratava ele. Aí começou a uhum, fazer uma palestra todo dia, mesmo que sozinho. sim. E é um cara, um exemplo, né, de persistência. Então, pensa pra você ver. Ó, então, se eu não tenho uma palestra por mês para dar em empresa, eu Uhum, vou fazer uma palestra gratuita. Aí, às vezes, sim. não tem, mas eu vou treinar em casa. E ele entrou Uhum, nessa de treinar, até pegar excelência, né? Então, assim, direto à resposta, hoje eu tô chegando aonde que eu planejei há uhum, uns 2 anos atrás, foi a nova reprogramação minha, sim. e eu tenho uma visão muito clara de onde que eu quero chegar. Eu Uhum, quero ser um dos grandes treinadores aí do Brasil de PNL, né, de desenvolvimento humano, e eu sei que para isso eu não posso parar, né, porque, sim. assim, a cada dia um aprendizado novo, um curso novo. Uhum, Então, assim, as formações, eu já procurei as formações bem, cada vez mais profundas no assunto, né, para sim. poder fazer. Agora, o que precisa realmente é, com certeza, mais prática, porque a cada Uhum, momento eu acredito que é como se a gente fosse mudando de prateleira, né? sim. Então eu tô chegando em um patamar diferente, mas é, é complexo eu te responder, porque eu queria estar um pouco à frente do que eu Sim. estou, certo? Porém, considerando esse tempo que eu fiquei travado, patinando, Uhum, então eu já estou agora encontrando meu tempo, sim. entendeu? Sim. Agora, daqui 5 anos, eu vou estar com certeza onde que eu planejei. Ah, com Isso aí eu certeza. achei o caminho. É isso aí, é isso aí. Ô, Kildo, você falou aí, né? Citou, por exemplo, livro. Imagino que assim, já vi, né, que você é um cara que procura ler bastante, né? Que busca muitas informações aí. Eu tinha pensado aqui de você falar um livro, mas fala três
que você acha que é essencial para a leitura, tanto para desenvolvimento pessoal, para desenvolvimento profissional, por exemplo. Cita 3 livros aí que você acha que pode mudar a vida de alguém, né? Ou que pode, talvez, instalar hábitos ou instalar aí uma mentalidade através de um livro. Cita 3 que vem na sua mente aí agora. Ó, tem várias opções, viu? Um que eu acho que é muito prático é o Milagre da Manhã. Uhum. Ele é legal porque ele é um coach, que ele tem uma história de vida muito legal. Não sei se você já leu esse livro. E ele fala uma rotina para você fazer para mudar seus hábitos. Sim. Então, assim, esse livro mexeu muito comigo porque eu consegui de uma forma mais simples. Por exemplo, eu fiz muitos treinamentos para mudar meus comportamentos. Sim. Agora, eu fico pensando, como que eu penso, todo dia eu me pergunto, como que eu posso criar uma metodologia mais simples para passar para alguém com um resumo de tudo que eu aprendi para a pessoa andar mais rápido que eu. Sim. Então, o meu objetivo é esse, com a mentoria que eu ofereço. E esse livro ele traz essa ideia de que você vai entender a importância de ressignificar crenças, de organizar, de criar ali esse mapa mental que você falou, de eu estar lá atrás e planejando lá na frente. Sim. É uma coisa mais diária, mais constante. Uhum. Então, assim, tem coisas que eu fico durante um tempo afirmando todo dia. Tipo, por exemplo, eu não gosto de usar agenda, né? Aí, agora, assim, eu quero todo dia colocar minhas coisas na agenda. Eu quero todo dia colocar meus compromissos na agenda. Só que eu colocava assim, eu sou uma pessoa organizada, eu uso a agenda todos os dias. Sim. Eu deixo tudo anotado lá. Todo dia afirmando a mesma coisa. Até o momento que se torna natural. Sim. Então, assim, eu tinha problema com a agenda. E você conseguiu mesmo acordar cedo? Acho que o livro propõe 5 da manhã, né? Mas aí depois ele dá uma ideia que se você não conseguir, você pelo menos usar a prática, né? Acho que é o Milagre da Manhã em 6 minutos, né? Se eu não me engano. Ele fala do ritual, né? Então, assim, não quer dizer que você tem que acordar às 5 horas da manhã. Sim. Se você acordar 4 horas da tarde, eu tô exagerando, né? Mas se você acordar em alta performance e trabalhar até meia-noite, você vai ter um resultado interessante. Né? Depende de onde você está inserido. Agora, eu consegui, mudo, eu mudei também o hábito. Meu hábito normal era dormir tarde, e às vezes eu até tinha dificuldade de dormir, porque eu ficava muito ligado. Então eu ia ficar meia-noite, 1 hora, tentando dormir, 2 horas, e acordava 7 horas, 8 horas. Sim. Hoje, a minha alta performance é eu dormir mais cedo e acordar mais cedo. Então, assim, agora depende. Tem época que eu pego muitas coisas, muitos projetos, então eu vou até muito tarde e acordo muito cedo. Aí eu começo a ficar até no estafa. Sim, sim. Mas eu entendi que mudei o comportamento, consigo dormir mais cedo, acordar mais cedo. E eu vi que meu dia é outro. Então, assim, no entanto, o dia que eu tenho um treinamento, uma palestra, eu me esforço o máximo para conseguir dormir cedo, acordar cedo. Aí eu faço, eu tenho todo um ritual também, eu tenho uma meditação que eu faço, eu tenho umas coisas que eu vim trazendo de várias técnicas, né? Sim. Dessas afirmações também, e até também um exercício que a gente energiza os chakras, é um negócio bem interessante para quem entende aí dessas energias, vê o tanto que isso é interessante também. Bom, o Milagre da Manhã, começa pelo porquê, é muito legal, certo? Agora tem um que é muito legal para quem é líder, quem é gerente, quem é administrador, que é execução. É um livro também que ajuda muito, assim, na hora que você... Porque eu acho que traz o lado comportamental, esses que eu estou te passando, e a execução gerencial. Você conversa com uma pessoa numa forma, na segunda forma, dá o feedback, ensina a dar feedback de uma forma bem mais completa. Já na prática mesmo, né? Então, assim, para líderes eu acho que tem que... Tem outros também, né? O Monge Executivo também é um livro básico de leitura, né? E tem também, até umas sugestões que tá atrás de você aí, tem um bem interessante ali de hipnose ericksoniana, é um livro bem diferente também, assim, que traz muita a linguagem hipnótica positiva, né? Como que você consegue conversar de uma forma que a gente tá falando muito da PNL, mas eu tenho aprofundado mais na linguagem da hipnose, que é uma linguagem mais sutil, né? E você consegue, por exemplo, atrair mais a atenção da pessoa na conversa, entendeu? Entendi. Você falar numa linguagem que a pessoa se conecta mais. Então, resumindo, né, eu vou te falar, então, o Milagre da Manhã, começa pelo porquê, execução, e tem um do Tony Robbins também, eu vou falar 4, desculpa, eu vou falar 4. Válido, você pode, demais, do Tony Robbins, que é o Desperta do seu gigante interior, né, Desperta seu gigante interior e Poder Sem Limites. Entendi. Aí, pessoal, ótimas dicas. Poder Sem Limite e Desperte Seus Gigantes interior. Esses dois aí são... Ele ensina PNL de uma forma bem sutil, bem legal. Inclusive ensina as dinâmicas também, entendeu? Assim, de muitas coisas
é muito interessante. Desses aí eu só conheci o Milagre da Manhã, né? E assim, realmente é um livro fantástico, fantástico. Preciso voltar a praticar. Acredito muito que as primeiras horas do seu dia dita muito como que vai ser o restante do seu dia, né? É uma proposta bem bacana do livro. Porque, assim, se você tem uma rotina aqui de acordar atrasado, de colocar o soneca ali muitas das vezes, você já chega no trabalho atrasado, então, assim, a chance de você estar nervoso, de chegar nervoso, de acontecer alguma coisa no trânsito, né? Você já tem seus pequenos estresses ali, e ali você acaba escolhendo qualquer tipo de roupa. Então, assim, isso aí já gera uma pequena carga, né, em você ali para começar o seu dia. Então, acho que isso tende muito a você ter um dia ali mais bagunçado, um dia mais atrasado, né? Agora, se realmente você tem um tempo ali para acordar, para você, né, às vezes se conectar com o divino, né? Se conectar ali com seus propósitos, seu objetivo de vida, traçar ali, ter uma agenda que é essencial, né? Porque o Bruno Gimenez fala uma frase assim: quem não tem meta é para raio de coisa ruim. A gente tem que ter, né? Essa é boa. Você tem a sua meta diária, a sua meta semanal e a sua É. meta principal de vida, né? Que são seus objetivos, né? Mas aí, fantástico. Eu vou dar uma pesquisada nos outros aí também. Viu? Isso aí eu tenho até um projeto que vou começar mais para frente, que é um debate sobre os livros, né? Por exemplo, na hora que você lê um livro desse, a gente pode vir aqui debater o livro. Bacana. Porque acaba que dentro de poucos minutos, talvez uma hora, aí a pessoa pega um resumo. Eu já peguei muitos resumos de livro também na internet, onde que eu pegava o resumo e, peraí, deixa eu atualizar sobre esse livro. Aí tem um resumo, claro que você tem que pegar uma fonte interessante, né? Alguém que tem um debate interessante sobre o livro, que aí você dá uma atualizada rápida ali também. É uma estratégia legal também, né? Bacana. Porque às vezes assim, não vou conseguir ler, mas tem pessoas, gente, que dá bobeira demais. Às vezes fica 2 horas no trânsito e às vezes ouvindo música e tal. Podia estar ouvindo um resumo, um podcast, Verdade. uma coisa que... Tem tanto conteúdo. Por isso que o podcast aqui. tem crescido. Porque às vezes assim, a pessoa está no trânsito ali em BH 2 horas, parado no trânsito. É 2 horas que você pode aprender muita coisa. Muita coisa, né? Entendeu? Principalmente Então, para quem usa muito desculpa de não ter tempo, né? não, cara, tem assim, ó, tanto canal do YouTube interessante, tanto podcast interessante. Então, não, quantas e quantas vezes eu já viajei ouvindo o resumo do livro. O resumo não, o livro. Eu baixei capítulo por capítulo do Tony Robbins. Eu já fui uma vez para São Paulo, fui e voltei ouvindo o livro. Bacana. E assim, nem vejo o tempo passar, porque é um assunto que eu gosto. Passa rápido, Quando eu tô né? correndo também, eu ouço também. Ô, É Kilber, interessante. fazer uma pergunta aqui agora. Né, você já falou bem aí dos seus objetivos, da sua trajetória. Você tem algum sonho, né? Me fala aí, pelo lado pessoal ou pelo lado profissional. Talvez seja ter mais 1 ou 2 filhos, por exemplo. No lado profissional também, né? Qual o sonho que você pretende aí alcançar? Ó, meu sonho é o seguinte, são 2 sonhos, né? O Sim. pessoal, né, familiar, eu tenho vontade de ter mais um filho, tá nos planos. Sim. A gente tem esse planejamento. E eu tenho esse sonho também de ser um grande treinador nacional, né? Talvez, sei lá, nacional, se eu falar mundial, eu já tô querendo crescer muito, mas assim, uma pessoa que tem bastante relevância aí em ajudar as pessoas, né? Sim. Quando eu entendi que eu pude me destravar, eu quero levar isso para as pessoas. Porque quantas e quantas pessoas querem falar em público e não conseguem? Quer gravar vídeo na internet e não consegue. E assim, se a pessoa ver e me conhecesse antes, ela ia ver que tem jeito. Sim. Então, se tem jeito para mim, tem jeito para a pessoa também. Verdade. Então, o meu sonho é realmente ter, né, chegar no ponto aí. Eu falo muito que eu quero ser igual o Tony Robbins. O Tony Robbins, eu acho que é muito. Mas é um cara que me inspira pra caramba, Sim. sabe? Eu falo muito do Paulo Vieira, Ah, né? sim. Que eu acho ele um cara assim. Bacana. Eu gosto muito da trajetória dele. Mas assim, se eu puder escolher mesmo pra Deus, eu falo, Deus, eu igual o Tony Robbins, então, que eu curto demais, porque é um cara assim que. Tanto o Paulo Vieira quanto o Tony Robbins, eu admiro demais porque as outras pessoas que eu conheço que entendem muito de PNL são médicos, ou têm formações próximas da terapia ali, né? Psicólogo e tal. E o Tony Robbins não é médico, né? Ele é prático na PNL, então é uma pessoa que me inspira muito. Né? E se você olhar também o Paulo Vieira, a mesma coisa também, né? E o Paulo Vieira eu acho legal porque ele pega muito outras áreas, né? Ele pega um leque ali de empresas, né? Ele tem outras pessoas que trabalham na mesma, assim, no mesmo instituto dele, representando, né? Ele conseguiu, como se diz, escalar o negócio, né?
Entendi. Então eu quero ser um Paulo Vieira. Se eu pudesse ser internacional, vou ser o Tony Robbins, né? Se eu chegar só ao nível ali Sim, nacional, nacional. eu tô no Paulo Vieira, que eu tô muito feliz. Se fosse pra você escolher uma pessoa, cara, para você, um dia me fizeram essa pergunta, pra você sentar e tomar um café, cara, passar uma tarde ali conversando, uma pessoa pra você conhecer assim pessoalmente, cara. Quem que você escolheria? Pode ser até uma pessoa que já faleceu, né? Quem assim, uma pessoa que você admira, uma pessoa, né, que você gostaria de sentar e, cara, ter um prazer de tomar um café e passar uma tarde. Ó, vou te falar que são duas, tá? Uma que é viva, o Tony Robbins. Sim. Com certeza seria um cara que eu ia conversar com ele e aprender muito. Uhum. E uma que é falecida, o Ayrton Senna. Bacana. Até assim, às vezes alguma dinâmica, eu crio algumas dinâmicas para, Uhum. às vezes eu quero mudar alguma coisa, eu mesmo crio uma dinâmica, eu mesmo faço essa dinâmica. Sim. E eu tenho ele como mentor, Uhum. porque era uma pessoa assim que rompeu muitos limites, né? Sim. Ayrton Senna, Inspirador, com né? todas as dificuldades, ele superava. Uhum. Era assim, choveu, o Ayrton Senna vai ganhar. Não era? Então, assim, Verdade. pensa hoje em dia, por exemplo, você falar de dificuldade. Então você tem muitas dificuldades. Então, beleza, tem dificuldade, eu vou ganhar. O Ayrton Senna era de jeito, né? Uhum. Ficou difícil, ele sobressaía. Então, eu acho essa característica dele muito legal, Bacana, né? Fê. Muito Tem foda. muito vídeo assim dele na internet, né? Porque, assim, eu sou pouco mais novo, vamos dizer assim, não vivi tanto, né? A carreira dele, assim, de realmente de sentar, de assistir corrida, de ver entrevista, essas coisas. Mas a internet já tem bastante coisa, né? Bastante conteúdo dele. E realmente dá pra ver, assim, tem frases bem virais dele aí, né? Que dá pra gente ver, assim, que é realmente bem impactante, né? Em relação, por exemplo, à dificuldade, o fato dele amar o país também, isso é bem É. interessante, né, cara? Um É cara bem interessante. É um cara assim que sobressaiu muito nas dificuldades, né? Sim, sim. Porque o carro estava pior e ganhava, chovia e ganhava, né? Então ele superava o limite. E tem um vídeo interessante que fala de autoconhecimento. Então, há Tem. tanto tempo atrás, ele falava que para ele ganhar a partir daquele momento, porque quando chega nessas competições de alto nível, né? Uhum. Tá todo mundo muito igual. Então, Sim. o que faz diferença, por exemplo, se você pegar um time de futebol que sobressaiu igual a Alemanha sobressaiu em cima do Brasil, né? Sim. Aquilo ali, com certeza, eles estão muito preparados emocionalmente. Uhum. Né? Então, dá para você ver uma diferença. Agora, quanto ao pessoal muito equiparado ali, então, assim, qualquer coisinha que você faz vai dar uma diferencia, né? Uhum. E essas pessoas já eram muito preparadas psicologicamente dizendo, né? Verdade. Então, acho que é uma coisa interessante de se pensar, né? Verdade. Ô, Kilder, agradecer aí o bate-papo, né? Muito feliz pela sua presença aqui. Espero que todo mundo que tenha aí nos assistido ou tá acompanhando aqui esse vídeo aqui com a gente tenha gostado do bate-papo. Eu espero te trazer num segundo momento pra gente fazer um parte 2, porque acredito que tem bastante coisa aí pra gente conversar, até mesmo pra gente aprofundar, né, no PNL. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem aí pro pessoal que tá acompanhando a gente, né, e realmente agora nesse final te agradecer, viu? Com certeza, foi um prazer estar aqui. Eu quero deixar mais um recado, porque assim, a gente falou, eu vou pensando várias coisas que Sim. pode ser importante para o vendedor pensar, né? Uhum. O papo aqui, nós estamos falando de vendedor, de mudar a cabeça e tal. Estudar também o perfil das pessoas. Além da PNL, a gente tem o estudo do Enneagrama, que fala como que cada pessoa funciona, né, na sua sombra e na sua essência. Uhum. Isso é fundamental na hora de vender. Porque eu vou saber, além do padrão ali que eu estou vendo ali, né, como que eu posso utilizar ferramentas da PNL, da hipnose, no Enneagrama também. Então eu vou conseguir enxergar aquela pessoa ali, saber como que ela funciona melhor e conseguir lidar com ela de forma melhor, né, para poder ajudar. Porque a venda, se ela for para ajudar, ela vai ser bem-vinda. Se você vender de uma forma negativa, para forçar a barra, você vai perder um cliente e vai perder um amigo, né? Então, assim, deixa esse recado também que toda vez que a pessoa conhecer essa ferramenta, qualquer uma delas, que tem que ter, como se diz, a gente fala muito da ecologia. Você tem que usar para o bem. Sim. Se você usar para o mal, vai funcionar. Só que você vai criar um problema depois. Que a pessoa vai ver que foi enganada. Então, você tem que usar tudo de forma honesta e correta, né? Então, é só para trazer essa preocupação. E deixar um recado pessoal, gente. O recado final é o seguinte. Eu gosto muito de falar na minha palestra sobre o bonsai. Tem muito bonsai na vida aí, que é aquelas pessoas que ficam podando a raiz, não deixa crescer e fica sendo muito aquém do que ela veio para ser nessa terra. Eu acho que todo mundo que está aqui merece e tem muita capacidade para ser muito grande. E às vezes fica se podando ali por causa de várias coisas que não merece, né?
Então, o que eu falo é o seguinte, se você tem um sonho, aí pode ser papo de coach, pode ser qualquer coisa, tá? Aqui, faz de tudo que você puder fazer para você atingir. Por quê? Porque você pode olhar que vai ter pessoas que estão atrás. Se você começar a se comparar com as pessoas que estão para trás, vai te trazer um conforto. Ah, eu estou muito bem. Sim. Se você se comparar com as pessoas que estão na frente, vai te trazer frustração. Que você fala assim, não, podia estar bem melhor. Mas, eu escuto no meu podcast, né, uma pessoa falar que o negócio dele é contra ele mesmo. Ele quer se superar todo dia. Então, se a gente colocar essa meta, hoje eu vou me superar, Verdade. aí, cara, você esquece de quem tá atrás, quem tá na frente e faz um acordo com você mesmo, ó. Esse ano eu vou me superar em tanto, né? Seja em venda, seja no que for, né? Por quê? Porque aí a pessoa vai estar sempre crescendo. E é onde que eu acho que todo mundo tem que estar. Eu acho que cada ano que passa, não tô ficando mais velho, eu tô ficando mais experiente e inteligente. Verdade. Se tá sentindo que tá ficando mais velho, com medo de perder emprego e tudo, é porque você tá na contramão. Aí tem que dar uma balançada aí, correr atrás e, né? É verdade. E bola pra frente, porque, ó, todo mundo tá aqui pra ser o melhor. Sim, né? com certeza, todos os dias, né? Vou usar uma frase do Gladson aqui, né? Eu já tinha te falado, é um cara. Você até usou ele na live aquele dia, né? Que assim, eu gosto muito de citar ele, porque é o meu líder hoje, né? Diretamente, né? Um dia ele chegou na filial lá falando uma frase assim: se você já der um passo pra frente, você já não tá no mesmo lugar. Né? Bem fantástico. interessante, cara. Simples e objetivo pra gente Sim, entender, né? sim. Se eu pensar todos os dias em ser pelo menos 1% melhor do que eu fui ontem, ou do que eu fui no ano passado, por exemplo, eu já tô saindo ali de onde eu estava, né? E eu acredito muito nisso mesmo. Acho que a guerra realmente eu contra eu mesmo, né? Eu buscar ser melhor todos os dias. Porque, assim, se eu for olhar o mercado, se eu for olhar externo, sempre vai ter uma pessoa muito boa, né? Então, assim, eu sempre vou ficar comparando com ela. Agora, pensa bem, se eu pegar o melhor do mundo e um dia buscar ser melhor do que ele, e no dia que eu chegar a ser, e pra mim a vida acabou, não, né? Eu vou ter Bem, que provavelmente colocar ele já tá subindo. Sim, então A tendência é essa, é né? verdade. Agora, um negócio legal, né, pra gente encerrar, eu gosto muito de falar também da gente tomar cuidado com o que a gente pensa e com quem a gente anda. Então, o que eu achei muito legal, assim, eu fiquei impressionado como que o pessoal ali tá acelerado, né? O pessoal que trabalha com você. Então, mas por quê? É uma cultura. Então, essa cultura está instalada. Então, quer dizer, Sim. se eu tenho comigo, se eu quero evoluir, eu tenho que andar com pessoas que estão nessa cultura evoluída. Verdade. Então, por exemplo, o cara que entrar para trabalhar com você lá, que tá lá atrás, e tiver essa visão de que, peraí, eu tenho que aprender. E veja, porque às vezes a pessoa dispara uma inveja. Não consigo ser igual que a pessoa. Sim. Mas se passar a mudar o sentimento para admiração, o que o Lucas faz que ele tem resultado? E você também, o que a pessoa faz que tem resultado? Sim. Porque aí a gente começa a olhar essas pessoas lá da frente e começa a absorver as coisas boas. E a gente tem a opção de tirar as coisas ruins, Sim. de não pegar as coisas ruins. Então, assim, é muito interessante o pessoal estar atento a, se você quer evoluir, procura um bando, procura uma empresa, uma turma que tá numa vibe bacana pra você entrar. Verdade. Né? Porque senão, assim, andar com gente pessimista que tá só reclamando, vai te trazer para trás. Tá com certeza. Então, quer ir para trás, escolhe quem tá andando para trás. É verdade. Quer ir para frente, anda com quem tem para frente. As pessoas que estão à nossa volta, assim, querendo ou não, tem uma certa influência também, né? Naquilo que a gente vai se tornar. Porque são, às vezes, as pessoas que estão mais próximo da gente ali, que às vezes dão um certo tipo de opinião, ou mostra certo tipo de realidade, por exemplo. Conheço pessoas que direto, se deixar todo dia, vem no celular só com notícia ruim para mostrar, por exemplo, né? Ou aquela pessoa que é muito pessimista, né? Que às vezes vai te dando opiniões ali que às vezes te deixa para baixo e te impede de crescer também, né? Então, é isso aí, uma das grandes mudanças que eu tive foi isso. Meu olhar era pessimista e eu era muito negativo. Sim. E muito focado no problema. Quando eu entendi que isso aí tava só me jogando para baixo, sim. Foi um processo, mas eu consegui mudar. E volto no Milagre da Manhã. Ele fala muito sobre isso. Sim. Então, se você começa o dia vendo notícia ruim, você vai colocar o seu ponteiro lá no problema. E aí, daí é difícil você mudar. Então, vale a pena essa leitura, mas com esse olhar. Peraí, será que eu estou sendo pessimista? Sim. Se eu estou sendo pessimista, né? Então, outra coisa também, uma dica. Se você acha que você tem algum tipo de dificuldade com isso, começa a anotar todas as vezes que você fala a palavra problema. Depois você vai ver no final do dia.
o tanto, né, de palavra O tanto de problema vezes que você a fala gente... problema. Aham. E a gente atrai, né? Eu acredito muito Fala, assim, não, palavra tem poder, né? problema, tudo bem, mas qual que é a Uhum. solução? Se você É. falar solução, às vezes a gente fala Verdade. problema do mesmo problema, Verdade. né? Então, Verdade. peraí, problema, solução, o próximo é a solução, Uhum. senão você tá perdendo energia, né? Pessoal que, né, acompanha a gente aqui, né, tanto, né, vendo através dos canais aqui ou ouvindo também, né, vou deixar e vou marcar você aqui nas redes sociais também, né, para que acompanhe o seu trabalho, para que veja lá os seus conteúdos, né, e quem tiver interesse em aprofundar mais em PNL, em técnicas, né, que essa pessoa possa te procurar lá, né, e vir a ter mais conhecimento aí e crescimento aí na sua vida, viu, Kildo? Com Muito certeza, obrigado. eu que agradeço, foi um prazer. Pode aguardar o E o dia convite que aí você da quiser a parte gente 2. conversar de novo, nós vamos Não, conversar vamos aqui, sim. porque tem esse assunto, ele só vai crescendo. Vai ter a parte Né? 2 Mas dele, aqui, sim. é uma dica final, né, pra gente encerrar, né? Escolhe uma coisa que, se você gostou do bate-papo, escolhe uma coisa para você colocar em prática. Ou é ler um livro, Bacana. ou é tentar mudar um comportamento, ou tentar anotar a palavra problema, Sim. né? Ou parar de usar a palavra tentar, que eu falei muito tentar, né? Fazer. Sim. O que você vai pegar uma coisa aqui e fazer? Deu certo, volta aqui, assiste de novo, pega outra. Aí daí a pouco você vai ver assim, mudei um tanto de coisa aqui, né? Verdade. E realmente acreditar que é possível, né? Às vezes, uma simples atitude, vamos dizer assim, não é que um livro vai resolver todos os seus problemas. Tem pessoas que dizem que resolveu, né, para a vida delas. Mas um livro, né, te dá aí um conhecimento que, quem sabe, não possa ser essa virada de chave aí que você precisa, né? Que a pessoa precisa, né? É ler, mas não é só pegar o livro também, não. Colocar Né? em prática, né? Pega, lê, É coloca isso em aí. prática, né? É isso aí, execução. Porque senão também comprar não vai adiantar, não. Execução. Gente, obrigado a todo mundo que acompanhou aqui, né? Kildra, agradeço mais uma vez. E acompanhem nosso trabalho. Vão vir novos episódios, novos conteúdos aí para vocês. Eu espero cada vez mais melhorar aqui, né, o nosso conteúdo. Gente, muito obrigado. Gratidão, pessoal.